Obrigado, Leonardo Munari Lima, pela sua exposição. Essa presidência foi condescendente com Vossa Senhoria e, de imediato, passa a palavra ao Dr. Calixto Wenzel para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Senhor presidente, deputado Hugo Leal, em nome de quem eu cumprimento todos os deputados, senhores e senhoras, colegas, na qualidade de presidente da APEM Brasil, que congrega todos os registradores civis do país, cujo número já foi citado pelo colega Leonardo, eu trago aqui o sentimento desde que surgiu a notícia desse projeto do TSE, que trouxe, na verdade, bastante angústia para a classe. E não vai aqui nenhum conflito com qualquer autoridade, mas nós temos um momento ímpar, e eu agradeço à Câmara, a essa comissão, nos oportunizar. Talvez um outro ponto já tenha sido colocado pelo colega, mas vou procurar detalhar quais os pontos que nos preocupam. Nós até fomos recebidos no TSE, mas, infelizmente, não tivemos tempo de participar da redação. Então, o momento é agora, aqui na comissão, para nós podermos falar. Vou pedir uma ajuda da minha colega. O Leonardo já citou... Não, está bem aqui, está bem. O colega Leonardo já citou. A nossa surpresa exatamente no momento em que nós, durante 10 anos, reduzimos de 18,8 para 5,2 o subregistro. O que é subregistro? É crianças até 1 ano que não estão registradas. Olha, isso aí foi um avanço formidável no país, né? Antes de cada 18 crianças, 18% passamos para 5%. Isso é um trabalho que envolve, inclusive, participação da Câmara Federal, instituindo a gratuidade do registro civil, né? Então, é todo um conjunto de obras que trouxe para essa realidade de nós conseguirmos diminuir esse subregistro. Os trabalhos também de campanhas, de utilização de ônibus, esses trabalhos itinerários e de todas as entidades envolvidas, como o colega já citou. Então, a surpresa, eu quero até mostrar, tem umas 2 ou 3 imagens, que são exatamente o contrário do que foi mostrado aqui, que nós não gostamos daquelas imagens, que foi até mostrado num programa humorístico, uma verdadeira burocracia, era uma imagem de um cartório. Então, de início, refutamos trazer um vídeo, quando os trabalhos que nós estamos fazendo, nós estamos demonstrando. São casamentos coletivos, né? São trabalhos feitos nos hospitais, são trabalhos até, peço que mostre aqui, até nas penitenciárias, acordo que nós fizemos agora com o DEPEN, nos hospitais, isso aí lá nos presídios. É um projeto que foi feito agora e que está evoluindo bastante. Então, eu peço vênia aí, tem vários integrantes aqui do TSE, que não vai é apenas um levantamento de alguns pontos que eu gostaria de colocar. Como o colega já colocou, o decreto 8.270 de 2014 instituiu o SIRC, Sistema Nacional de Informações do Registro Civil. Ora, lá participam vários ministérios, como estavam colocados aí, coordenados pela Previdência Social e Direitos Humanos. Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Fazenda, né? E Ministério da Fazenda, com a participação do Conselho Nacional de Justiça, e tendo nós, a ARPEM Brasil e a Noreg Brasil, um assento também como convidados. Nós estamos há 2 anos ali instituindo o banco de dados, que já está agora com prazo de 90 dias para implantação em todo o país, e eu sei que essa colocação do projeto, ele buscaria os dados no CIRC, mas não só do CIRC, é aí que vem as nossas preocupações. Eu vou apontar rapidamente, até para não nos alongarmos, alguns pontos aí. Já mostrasse ali, Oriane, as fotos aí das reuniões lá do CIRC? Já passou, né?
Tá, então, eu vou para a inconstitucionalidade do exercício da atividade do registro civil. Entendo o pessoal do governo que está aqui presente, que é o sentimento que nós temos. Estamos aqui para debater isso, né? É o sentimento, a avaliação que nós temos. Inconstitucionalidade do exercício da atividade do registro civil diretamente pelo poder público. O texto do PL 1775 expressa estabelecer um registro civil nacional, como se depreende do artigo 1º caput. O ambicioso projeto nele encartado é identificar o brasileiro nato naturalizado desde o seu nascimento, sua naturalização, em suas relações com a sociedade e com os órgãos e entidades governamentais ou privadas. A função de instituir esse registro civil nacional, administrar os seus dados e emitir os respectivos documentos, será da Justiça Eleitoral, segundo o PL. Aí nós já vemos um conflito com o artigo 236 da Constituição Federal. O PL, como proposto, institui um verdadeiro registro público. No caso, um registro público paralelo, gerando conflitos. Manifestação do presidente do TSE poucos meses antes da apresentação do PL, como constou no site do TSE. Ao nascer, o cidadão será registrado junto à Justiça Eleitoral, receberá um número que vai ser seu para o resto da vida e para todas as atividades, que é o número do título eleitor. Na Justiça Eleitoral serão feitos todos os registros: nascimento, casamento, divórcio, morte. Caracteriza, assim, uma invasão na atividade registral privada de agentes privados delegatários do poder público, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal. Como o Leonardo já colocou, os termos utilizados no registro civil foi a primeira coisa que nos trouxe espanto. Sei que já evoluiu aqui, o próprio ministro Afif parece que colocou, que facilmente seria retirado e mudado para ou identificação civil ou identidade civil. Nos preocupa muito, inclusive, esses termos. Se o projeto tem como objetivo estabelecer uma identidade civil única para o cidadão, por que se falar em registro civil? As atividades a serem desempenhadas pela Justiça Eleitoral nos termos propostos conflitam materialmente com o âmbito da atuação reservada constitucionalmente aos cartórios de RCPN, Registro Civil dos Pessoas Naturais, e seu sistema próprio, com seus objetivos amplos de tutela e seus controles estritos. O registro civil não é um ato meramente cadastral. A gente atende pessoas, a gente atende pessoas em conflito, nós somos conselheiros, nós estamos à noite fazendo o registro de óbitos, fim de semana fazendo casamentos. Então, não é um serviço meramente burocrático, como já bem colocou o Elke. Violação do sigilo de dados. Adriano, está acompanhando? Tá. A Constituição Federal assegurou expressamente o sigilo dos dados pessoais ao preservar, no artigo 5º, inciso 12, a inviolabilidade de dados. O decreto 8.270, que institui o CIRC, do ano passado, veja bem a diferença do que está se fazendo lá no CIRC. Veda a transferência da base dos dados ou publicação dessas informações, ressalvada a divulgação pública e a disponibilização para fins de pesquisa, em ambos os casos, sem a identificação das pessoas. Então, são realmente dados para efeitos das políticas públicas. Então, essa proibição é expressa lá no decreto do CIRC. O projeto de lei em análise aqui não se preocupa com a tutela da informação que pretende administrar. Pelo contrário, o artigo 5º, parágrafo único, ressalva que não está impedido o serviço de conferência de dados a terceiros. Abre-se, assim, a possibilidade de empresas ou pessoas diversas terem acesso a informações sobre as quais deveriam decidir sigilo, respeito e cuidado por parte do Estado. Grande preocupação, salientada já pelo colega Leonardo, é o artigo 8º. Veja bem o que diz o artigo 8º. O Tribunal Superior Eleitoral poderá firmar acordo, convênio ou outro instrumento congênere com entidades governamentais ou privadas, com vistas à consecução dos objetivos desta lei, observado o disposto no artigo 31 da Lei 12.507, 18 de novembro de 2011. Os registradores civis, os verdadeiros guardiães dos dados biográficos dos cidadãos brasileiros,
deverão fornecer gratuitamente esses dados ao Tribunal Superior Eleitoral, que os poderá comercializar livremente. Embora tenha um artigo lá que proíbe a venda, o problema é esse outro que permite a cessão de dados de conferência com convênios, empresas privadas. É isso que nos preocupa demais. Essa aqui é uma frase do professor da USP, André Ramos Tavares, que eu quero salientar. A criação de um banco de dados dos cidadãos com acesso a particulares, nos moldes previstos no projeto de lei, interessa sobremaneira a empresas de cadastro de consumidores, que poderão com ele alcançar o tão desejado eficientismo máximo demandado pelo mercado, ainda que para alcançá-lo o preço seja o atropelo de direitos básicos. A Lei 9454, que é a lei do Pedro Simão, né, o senador Pedro Simão, infelizmente não pôde comparecer hoje, que é uma pena, uma lástima, e o respectivo decreto que o regulamenta, decreto 7166, estabelece um sistema de banco de dados, de informações, de identificação civil, não do registro civil, inclusive o senador na época teve que corrigir, que ele também falava em registro civil, teve que corrigir para a identificação civil, e é o que ficou na lei. Tem como órgão central o Ministério da Justiça e é alimentado por diversos cadastros, inclusive dos estados, de identificação civil, com o objetivo de estabelecer uma identificação unificada, o chamado RIC, Registro de Identidade Civil de caráter nacional. Conceito completamente diferente ao registro civil pretendido pelo projeto de lei em comento. Esse PL visa estabelecer um segundo registro civil, apontando informações que seleciona sem qualquer restrição, entre dados recebidos do CIRC e de outras fontes de dados, ainda abrindo espaço para a seleção e compilação de dados à escolha da Justiça Eleitoral. Portanto, não há garantia sequer de respeito ao atestado pelos oficiais de registro civil, tratando-se de um verdadeiro registro civil paralelo, considerando os objetivos pretendidos. No presente caso, não se discute propriamente a retirada direta dos atos próprios da delegação, mas o estabelecimento de um registro civil paralelo, sem retirar dos cartórios de civil das pessoas naturais suas atribuições, medida que, de um lado, aparentemente não afetaria os cartórios, de outro, contraria a unicidade registral. Hoje nós temos essa unicidade registral toda nos cartórios de registro civil e abre espaço à perigosa duplicidade registral, além de admitir com isso, ainda que implicitamente, o desmantelamento do sistema registral constitucionalmente estabelecido. Desvio do modelo constitucional de fiscalização da atividade do registro público. Integrando o sistema inconstitucional de delegação de atividade registral, em conjunto com a regra que exige a delegação, a Constituição do Brasil determina que a fiscalização ocorrerá conforme definido em lei pelo Poder Judiciário, artigo 236 da Constituição Federal. Essa fiscalização se dá nos âmbitos das Corregedorias Gerais Estaduais e do próprio CNJ. Estou já da metade do programa. Tá, o tempo está. Tá bom, deputado, obrigado. A incompetência da Justiça Eleitoral para fiscalizar o registro civil. O PL pretende estabelecer, ainda sem qualquer laço constitucional, outra competência estranha ao âmbito da Justiça Eleitoral, qual seja a atribuição de fiscalizar os registros públicos. E eu digo por quê. Em seu artigo 3º, o PL pretende conferir ao sistema administrativo da Justiça Eleitoral a possibilidade de serem determinados prazos e condições para os oficiais fornecer as informações, sob pena de multa, o que representa uma ingerência imprópria sobre as serventias já fiscalizadas pela Justiça Estadual e pelo CNJ. Teremos, assim, mais um órgão fiscalizador, ao contrário do previsto no artigo 236 da Constituição, regulamentado pela Lei 8935. Óbices constitucionais, alteração da competência da Justiça Eleitoral por meio de projeto de lei. Aqui eu aponto, nos parece que é uma questão constitucional também levantada, que o texto constitucional ele fornece os parâmetros mínimos para uma legislação infraconstitucional. Nos termos do artigo 21, caput da Constituição Federal, a definição das competências da Justiça Eleitoral deve ser feita somente mediante lei complementar. Atribuir à Justiça Eleitoral o papel de executar o Registro Civil Nacional ou mesmo de identificação civil para todos os fins civis dista completamente qualquer competência associada a seu objeto típico e de suas funções constitucionais. Nos parece que não poderia ser o encaminhamento da forma que foi, sim, teria que ser por lei complementar. Desculpe um pouco a veemência, mas é que a
a grande insônia que vemos sofrendo, os registradores civis, e, como já disse o Leonardo, claro que nós estamos aqui para construir, mas o momento é esse, estou quase concluindo, viu, presidente? Dentro do projeto, eu cito, boa tarde, deputado Júlio, relator, cumprimento, algumas indagações dentro do projeto. No artigo 2º, inciso 3º, o TSE se utilizará também de informações de outros órgãos. Outros órgãos é amplo, pode ser Receita Federal, Justiça, Exército, outros órgãos. Ou seja, pode estar autorizando a unificação de dados no TSE, gerando poder absoluto do órgão do controle da ação de cidadãos. É muito amplo esse artigo. Artigo 6º, cria o Comitê do RSN com participação paritária do Poder Executivo e Tribunal Superior Eleitoral. Assim, o Poder Executivo, que é um poder eletivo, terá controle eleitoral, retirando o Poder Judiciário imparcial, expressivo, parcial do controle. Esse comitê gestor, 3 do Executivo e 3 do TSE, não tem CNJ, não tem Ministério Público, não diz nem que precisam ser funcionários públicos, né, serão indicados. Artigo 6º, parágrafo 1º, compete ao comitê recomendar os documentos necessários à expedição de documento RSN. Poder desse comitê, que são essa composição que eu falei, se entender que não precisa mais certidão de nascimento, permite que seja dispensado, por exemplo, certidão de nascimento lavrado pelos registradores civis. Artigo 10. Amplos poderes para o Poder Executivo Federal e o Tribunal Superior Eleitoral editarem normas complementares. Constitui, assim, verdadeira delegação do Poder Legislativo aos referidos órgãos. Bom, eu chego, então, nas conclusões, senhor presidente, senhor relator, são bem rápidas. Nas conclusões, por favor, tá? Em primeiro lugar, o Registro Civil apoia a instituição do documento único, que é um aceito da população. Requer alterações no PL 1775. Retirar todas as referências à Registro Civil, substituindo-as por identificação civil, ou algo semelhante. Substituir o texto visando aperfeiçoar a Lei 9454/97, de autoria do senador Pedro Simão, ou seja, a lei já existe. Ali só falta, um dos artigos diz que o Poder Executivo deverá designar um órgão que controlará essa centralização. Valorizando investimentos já realizados no RIC, estruturas existentes nos estados, Distrito Federal. Não podemos existir toda essa estrutura dos institutos de identificação dos estados. São mais de 6 mil papiloscopistas existentes no Brasil, que também estão angustiadíssimos com esse projeto. Substituir o texto, então, da perfeição da Lei Pedro Simão, até a ideia do CPF nos agrada bastante, deputado Júlio, como número único, permitindo celebração de convênios entre os ofícios do Registro Civil e os institutos de identificação. Ou seja, o Registro Civil sempre aberto a contribuir com essa malha para esse projeto realmente vigorar. Vedar a cessão de base de dados, tanto onerosa como gratuitamente, que está permitida no projeto. Impedir o serviço de conferência de dados prestado a terceiros. A celebração de convênios ou congênios com empresas ou entes privados, ficando restrito ao fim a que se propõe, ou seja, a emissão da identidade civil única. Alterar a composição do comitê, que deve contar apenas com órgãos independentes, CNJ, MP. Excluir as penalidades e multas aos registradores civis, tem várias multas, eis que já previstas no decreto do CIRC. Lá já estão as multas, né, que servirá de base, bem como a Lei 8935, que também fala de multa, em que será definida a fiscalização dos cartórios pelos tribunais estaduais. Então, essas são as minhas colocações. Desculpe mais uma vez a veemência, mas eu tenho uma grande responsabilidade perante 7 mil, quase 7.600 colegas nesse Brasil afora, que estão muito aflitos, preocupados, uns até estavam instalando em maternidades, pararam de instalar, preocupados com o futuro do registro civil. Estamos aqui para contribuir, presidente e relator, para chegarmos à identidade civil única. Obrigado.